Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e na aula de hoje eu trago para vocês a continuidade da nossa série Tudo o que você precisa saber a respeito das funções. Eu trago agora para você tudo o que você precisa saber a respeito das funções injetoras e sobrejetoras de forma definitiva, certo? Então lembre-se, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva lá para acompanhar todo o conteúdo que eu venho trazendo para vocês aqui. Vamos lá? Então, eu começo essa aula trazendo para vocês a definição de função sobrejetora. Tá? Uma função f de a para b é sobrejetiva ou sobrejetora quando, para qualquer y pertencente ao contradomínio da função, eu posso encontrar um x pertencente ao domínio da função, tal que este y seja igual a f de x. Ou seja, todo elemento do contradomínio da função está associado a algum x do seu domínio. Em outras palavras, o contradomínio dessa função é igual ao conjunto imagem, certo? Então, coloco aqui para você um conjunto representando o domínio da função, um conjunto representando o contradomínio da função, certo? Agora, os elementos do domínio, os elementos do contradomínio e todo elemento do domínio vai se conectar lá com o elemento do contradomínio. Veja que não sobra ninguém no contradomínio. Beleza? Então, uma função é sobrejetora quando não sobram elementos no seu contradomínio. Por exemplo, a função f de r para r, definida por f de x igual a 3x menos 5, ela é sobrejetora. Tá? E por que ela é sobrejetora? Porque todo número real x que eu coloco aqui vai corresponder a um número real y lá no contradomínio da função. Ou seja, todo o y do contradomínio está associado a algum valor de x no domínio. Tá, e agora você deve estar pensando, né? Tudo bem, professor, eu sei que uma função é sobrejetora quando o contradomínio é igual à imagem, mas como é que eu faço para mostrar isso, né? Então eu trago aqui, como é que eu posso mostrar que uma função é sobrejetora? Tá? E trago, por exemplo, a função f de x igual a 3x menos 5 que nós acabamos de ver. Então, se eu quero mostrar que essa função é sobrejetora, eu começo isolando o valor de x. Vou pegar a função, escrever na forma y igual a 3x menos 5. Vou isolar o x, certo? Passo o 5 para o outro lado e passo o 3 dividindo. Então, veja que não existe nenhuma restrição para o valor de y que eu vou usar. E como não existe restrição, significa que eu posso colocar qualquer y real aqui. E colocando qualquer y real aqui, eu vou obter qualquer x real também. Beleza? Então, não existe restrição para o valor de y. Então, sempre que eu verificar isto numa função, ela será sobrejetora. Ok? Então, vejam aqui graficamente, eu estou pegando qualquer x pertencente ao domínio da função, né? Lembre que o domínio sempre no eixo x, e vou obter todos os y. Todo o eixo y. Ok? Então, desta forma, eu consigo ver graficamente que a função é sobrejetora. Ou seja, eu estou usando todo o eixo y. Lembre-se, não sobra ninguém no contradomínio. Então, eu tenho que usar todo o eixo y. Beleza? Bom, trago aqui agora para você como mostrar que uma função não é sobrejetora. Porque falar que ela é sobrejetora ali, afirmar o que diz a definição, é fácil, né? Como é que eu faço para contradizer essa definição? Então, um exemplo aqui para você. Pego a função aqui quadrática, x² menos x, definida de r para r, tá? E agora eu vou te mostrar que a imagem dessa função não é todo o conjunto dos reais. E como é que eu faço isso? Do mesmo jeito ali que eu fiz com a função afim. Eu vou escrever aqui y igual a x² menos 2x, certo? Vou passar o y para o outro lado, vai ficar x² menos 2x menos y igual a 0. Isso é uma função quadrática na variável x, tá? E eu posso tirar daqui que o a, o coeficiente a é 1, o coeficiente b é o menos 2 e o coeficiente c é o menos y. Agora, calculando então o discriminante dessa
dessa equação, né? O delta, lembre que delta é b quadrado menos 4ac, então vai ficar lá, ó, menos 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é o menos y. E daqui eu tiro que o delta ele vai ser igual a 4 mais 4y. Já vou escrever esse delta de uma forma mais conveniente. Ó. Vou colocar o 4 em evidência. Aqui vai ficar 1 mais y, certo? Agora, eu sei lá, usando a fórmula de Bhaskara, né, que o x ele tem que ser igual a menos b, o b é menos 2, então vai ficar 2, mais ou menos a raiz do delta, que nós calculamos aqui 4, que multiplica 1 mais y, certo? Dividido por 2a, que é 2. Ó. E daqui, né, posso tirar esse 4 aqui do radical, vou achar que o x é igual a 2, mais ou menos 2 raiz de 1 mais y. Tudo isso dividido por 2. Simplificando, eu chego que o x é igual a 1, mais ou menos a raiz de 1 mais y. Então vejam que agora eu tenho uma restrição para o y. O y está dentro de um radical. E se ele está dentro do radical, ele não pode assumir qualquer valor. Tá? Os valores de y, eles são tais que o 1 mais o y tem que ser maior ou igual a 0. E daqui eu concluo que o y tem que ser maior ou igual a menos 1. Então vejam que a imagem desta função, tá? O conjunto imagem, ele é igual ao conjunto de todo o y que pertence aos reais, tais que este y é maior ou igual a menos 1. Então, uma forma de eu determinar a imagem da função. Beleza? O que eu fiz foi determinar a imagem da função. E agora vejam, se o contradomínio é os reais e a imagem são os reais maiores que menos 1, o contradomínio não é igual à imagem. E, portanto, essa função não é sobrejetora. Então, agora, se eu quero tornar essa função sobrejetora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir esse contradomínio como sendo a imagem. Então, eu vou fazer todo aquele processo que eu fiz, vou determinar quem é a imagem da função e vou falar assim, ó, o contradomínio é esse conjunto. Assim, o contradomínio fica igual à imagem. Ok? Então, olhando aqui, ó, eu trago o gráfico da função que nós acabamos de trabalhar ali. Vejam que a imagem dessa função, ó, são os valores de y maiores que o menos 1, certo? Essa é a imagem da função. Ó, tá? Então, se eu quero que essa função seja sobrejetora, eu vou ter que definir o contradomínio igual a esse conjunto. Então, o intervalo que eu estou descrevendo aqui como imagem é o intervalo fechado no menos 1 até o infinito, ó, aberto no infinito sempre, certo? Então, eu defino a minha função da seguinte forma. Ela vai dos reais para a imagem da função. E agora vejam, esse cara ali é o contradomínio, certo? Então, eu tenho uma função cujo contradomínio é igual à imagem. E assim, a função é sobrejetora. Então, sempre que um exercício te pedir o que você deve determinar ali para que a função seja sobrejetora, é isso que você vai fazer. Vai determinar a imagem da função e vai falar que este conjunto é o contradomínio. Então, agora, se você está pensando assim, tá, professor, mas aí é facinho, né? Uma parábola, eu consigo enxergar de boa, né? E como é que eu faço se a função fosse um pouco mais complicada que isso, né? Então, trago aqui para você também, ó, uma função um pouquinho mais complicada, certo? E eu pergunto para você qual deve ser o maior subconjunto dos reais, de modo que essa função fique sobrejetora. Tá? Então, como é que eu tenho que definir essa função para que ela seja sobrejetora? Então, antes de mais nada, observem o seguinte, ó. O domínio dessa função é o conjunto de todo o x pertencente aos reais, tais que o x seja maior ou igual não, né? Só maior que 1, estritamente maior que 1. Não pode ser igual porque está no denominador e seria igual a 0. Beleza? Bom, então este é o domínio. Então veja que não faz sentido eu falar de qualquer outro valor de x que não seja um x maior que 1. E se o x for maior que 1, pessoal, observem também que essa função nunca assume valores negativos. Não tem como essa função assumir valores negativos. Por quê? Ó, se x é maior que 1, ele é positivo. Raiz de x menos 1 sempre será positivo. 3x sempre será positivo, porque o x é maior que 1.
Beleza? Então, essa função nunca assume valores negativos. Bom, agora, sabendo disso, né? Então, eu venho aqui, falo que o y é igual ao 3x raiz de x menos 1 e vou elevar ao quadrado dos dois lados, tá? Por que elevar ao quadrado? Porque desta forma eu me livro desta raiz aqui, ó. Então, vou elevar ao quadrado aqui e vou elevar ao quadrado aqui. Fazendo isto, né, veja que eu vou ter aqui um y ao quadrado igual a 9x ao quadrado sobre x menos 1. Multiplicando cruzado aqui, eu vou ficar com y ao quadrado vezes x menos o y ao quadrado igual a 9x ao quadrado. Certo? Bom, vou escrever isso na forma de uma equação do segundo grau. 9x ao quadrado menos y ao quadrado x mais y ao quadrado. Então, agora eu tenho uma equação do segundo grau na variável x. Tá? E desta equação, eu sei o seguinte, ó, que o coeficiente a é igual a 9, o b é o menos y ao quadrado e o c é o y ao quadrado. Então, quando eu calculo o delta aqui, como é que vai ficar o delta, né? Vamos lá, ó. Delta, que é b quadrado menos 4ac, vai ficar menos y ao quadrado elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c, que é o y ao quadrado. Então, o delta, ele vai ser y à quarta menos 36y ao quadrado. Vou escrever de forma conveniente aqui como y ao quadrado que multiplica y ao quadrado menos 36. Ok? Bom, quem seria o x, então? O x é menos b, né, pela fórmula de Bhaskara lá. Eu sei que o x é menos b, ou seja, é o y ao quadrado, mais ou menos a raiz desse delta aí, que é o y ao quadrado, que multiplica y ao quadrado menos 36. Só prolongar aqui. Tudo isso dividido por 2a, que é igual a 18. Simplificando aqui, ó, veja que eu posso tirar esse y ao quadrado ali de dentro do radical, e eu vou ter aqui que o x é igual a y ao quadrado mais ou menos y, que multiplica a raiz de y ao quadrado menos 36. Tudo isso sobre o 18. Então, lembre-se que nós olhávamos para a restrição do valor de y. Vejam que este y ao quadrado não há restrição para o seu valor. Posso colocar qualquer valor real no lugar desse y. Para este aqui de fora, também. A restrição está aqui dentro, ó, y ao quadrado menos 36. Certo? Daqui, eu tiro que o y ao quadrado menos o 36, ele tem que ser maior ou igual a zero. Só que isso é uma função quadrática, né? É uma equação do segundo grau, posso pensar assim, cujas raízes, né, se eu calculo aqui, ó, y ao quadrado menos 36 igual a zero, daqui eu chego que ou o y é 6, ou o y é menos 6. Beleza? Bom, neste caso, eu sei então que, vamos fazer uma retinha aqui para ficar mais fácil de analisar. Ó. Se eu tenho aqui o menos 6 e aqui o mais 6, veja que é uma parábola com a concavidade voltada para cima, assim, ó. Então, os valores que me interessam são os valores onde essa função é positiva. Ó. Então, está aqui. Ó. São esses valores aqui onde a função é positiva. Só que agora, lembrando que a nossa função nunca assume valores negativos, veja que eu só vou poder usar, né, os valores de x, que são, ou no caso, os valores de y, que são positivos. Né? Por quê? Porque substituindo os valores de x maior que 1 na função, eu nunca vou obter um y negativo. Então, este outro pedaço aqui não nos interessa. Vejam que, portanto, né, eu consigo concluir daqui que a imagem da função é o conjunto de todo o y pertencente aos reais, tais que esse y é maior ou igual a 6. Esse é o conjunto imagem da função.
E se eu quero que essa função seja sobrejetora, esse também deve ser o seu contradomínio. Então, como é que eu tenho que definir a minha função? De R para o conjunto imagem. E assim eu tenho uma função sobrejetora. Tranquilo, não é tranquilo? Fizemos algumas continhas, mas é um conceito muito tranquilo, muito fácil de entender. Ok? Eu trouxe aqui também para vocês o gráfico da função, ó, né? Veja que é um gráfico um pouco diferente, mas vejam que a imagem da função é justamente o intervalo que nós calculamos ali, que é os valores de y, que são, né, os valores de y maiores ou iguais a 6. Tá? Então, essa é a imagem da função, que é, na forma de intervalo, ó, um intervalo fechado no 6 e aberto no infinito. Tranquilo? Então, se eu quero que essa função seja sobrejetora, eu vou ter que vir aqui e definir a minha f dos reais para este intervalo. E assim eu vou ter o contradomínio da função igual à imagem. E, portanto, ela será sobrejetora. Muito fácil, né? Espero que você tenha entendido aí de forma definitiva agora quando que uma função é sobrejetora, o que é uma função sobrejetora e como eu mostro que uma função é ou não é sobrejetora. Ok? O próximo conceito que eu trago para vocês é o conceito de função injetora. Tá? E aqui eu coloco para você que uma função f de a para b é injetora ou injetiva, tá? Quando elementos diferentes do domínio da função são transformados pela função em elementos diferentes do contradomínio. Então, em outras palavras, o que eu quero dizer é que se x1 é diferente de x2, a f de x1 tem que ser diferente da f de x2. Certo? Então, coloco aqui para você ó, o conjunto A, um conjunto B, certo? E os elementos de A, os elementos de B. Ó. Então, vejam que neste caso aqui, ó, todo elemento do A vai se conectar ali com o elemento de B. Tá? Elementos distintos. Ó. Veja que elementos distintos do conjunto A se conectam com elementos distintos do conjunto B. Então, neste caso, tá? Eu falo aqui, portanto, que a minha função é injetora. Ó. Então, essa função é injetora ou é injetiva. Tá? Um outro caso ó, seria o conjunto A ou o conjunto B. Pego os elementos de A, os elementos de B. Ó, e vejam que agora eu tenho dois elementos aqui do conjunto A sendo levados no mesmo elemento do conjunto B. Tá? Então, ó, elementos distintos de A estão sendo levados no mesmo elemento de B. Ó. Então, essa função não é injetora. Beleza? Não é injetora. Então, como eu costumo falar, né? Mexendo com as bolinhas ali é muito tranquilo de ver se a função é ou não é injetora. Isso aqui eu tenho plena convicção que você já deve ter visto várias vezes e até entendido isso. O problema é como usar esse conceito. Como é que eu mostro que uma função é injetora? Ou como é que eu mostro que ela não é injetora? Né? O que significa isso? Ó? Então vamos com calma, vamos lá, eu trago um exemplo para você aqui e coloco aqui neste caso que a função x² menos 1 definida dos reais para os reais não é injetora. E de fato, ó, veja que se eu venho aqui e calculo a f de 1 é 1² menos 1, tá? Que é 1 menos 1, que é igual a 0. Se eu pego a f de menos 1, olha o que acontece, ó. Vai ficar menos 1² menos 1. Mas isso aqui também é igual a 1 menos 1, que é igual a 0. E isso acontece sempre que eu pegar um elemento e o seu oposto. Vai acontecer sempre. Por quê? Porque essa função é par. Ó. Certo? Então, eu vou ter aqui que a f de menos 2 vai ser ó, o menos 2² menos 1. Isso aqui é igual a 4 menos 1, que é 3. Ó. Certo? A f de 2, ó, ela vai ser igual a 2² menos 1, que é 4 menos 1, que é igual a 3 também. Ó. Então, o que isso significa na prática? Ó? Significa que se eu tenho aqui o conjunto A, que é o domínio, tá? Vamos colocar aqui o conjunto A e um conjunto B, vejam que eu tenho aqui os elementos menos 1, menos 2, 1 e 2. Esses elementos estão sendo levados aqui nos elementos 0 e 3. Ó. Então, se eu pego aqui o menos 1, vai ser levado no 0. O 1 também vai ser levado no 0. Tá?
Da mesma forma, eu tenho que o menos 2 é elevado no 3, ó, assim como o 2 também é elevado no 3. Então, isso caracteriza uma função não injetora. Tá bom? Trago aqui também o gráfico da função, para que você consiga observar isso graficamente, né? Então, vejam aqui, por exemplo, ó, que quando eu pego o 2, né, como eu peguei ali, ó, f de 2 é igual a 3. Ó, a imagem do 2 é o 3. Que é a imagem do menos 2? Ó? A imagem do menos 2 também é o 3. Ó. Ok? Ó, a imagem do menos 1 é o 0, do 1 também é o 0. Tá? Então, veja que essa função é uma função par. Ó. Eu estou pegando pontos aqui do tipo xy, ó, ou seja, 2 e 3, e estou obtendo pontos aqui do tipo menos 2 e 3. Ó. Então, se você não assistiu a nossa aula onde eu converso com você um pouco sobre função par e função ímpar, assista lá que você vai entender direitinho o que eu estou falando aqui. Tá? Então, esta é uma função par. Esses pares ordenados caracterizam uma função par. O gráfico da função caracteriza uma função par, certo? E daqui eu posso entender, então, que uma função par nunca será injetora. Nunca será. Tá? Por conta dessa simetria que existe aí em relação ao eixo das ordenadas. Ok? Bom, e eu trago aqui para você também que o fato de uma função ser injetora ou não ser injetora, isso depende da forma na qual ela foi definida. Então, dependendo do jeito que eu defino a minha função, ela pode ser injetora ou pode não ser. Tá? A mesma função. E agora eu vou mostrar para você como é que eu faço para tornar uma função injetora. Tranquilo? Então, vamos olhar para o mesmo gráfico, ó, e vejam que o meu problema neste gráfico aqui é uma das partes da parábola. Se eu dividir a parábola exatamente no meio, se eu ficasse só com a parte da direita ou só com a parte da esquerda, essa função seria injetora. Certo? Então, se eu quero que a função seja injetora, eu corto ali o domínio dela onde é conveniente para mim. Ó. Eu faço o seguinte, ó, corto a função. Agora eu vou ficar só com o ramo da direita da parábola, tá? Então, isto significa que eu estou usando só os valores de x que vão do zero até o infinito. Então, veja que definida desta forma, deste intervalo para os reais, a minha função fica injetora. Beleza? Então, graficamente, aí, bem tranquilo de se observar, né? E aí você deve estar pensando, tá, professor, função fácil de observar, fácil. Essa daí até eu sabia, né? Dava para entender facinho ali que ela não era injetora. E como é que eu faço se fosse uma função mais complicadinha, né? Se eu tivesse uma função um pouco diferente, como é que eu mostro que ela não é injetora? Né? Como é que eu faço para usar essa definição que você está me colocando aqui? Então é justamente isso que eu trago para você agora. Como é que eu posso mostrar que uma função é injetora? Então, para isso, eu teria que mostrar que se eu tenho x1 e x2 diferentes no domínio da função, eles vão se relacionar com uns valores de y diferentes, né? Ou conforme eu tinha colocado, x1 diferente de x2, a f de x1 é diferente da f de x2. Só que isso aqui, pessoal, é um problemão de você mostrar, tá? Isso é maldoso esse exercício. Por quê? Porque em certas situações não é fácil você tirar essa conclusão. Né? Mostrar que o x1 é diferente, então a imagem vai ser diferente. Às vezes é simples, às vezes é fácil de fazer, mas às vezes não é. Mas eu tenho a solução para isso também. Ó. Então eu trouxe para você aqui um método muito tranquilo, bem de boa, para você entender definitivamente esse assunto. Ó. Então eu vou trabalhar com a propriedade contrapositiva. Esse aqui é um conceito que nós vamos emprestar lá da lógica clássica, lá da lógica formal, lá do cálculo proposicional, né? Então, o que isso significa? Significa que se eu tenho uma proposição P implicando numa proposição Q, é equivalente, esse é o símbolo de equivalência, certo? A negação de Q implicar na negação de P. Então, veja que eu tenho uma implicação aqui. Ó. Eu falei lá para vocês que x1 diferente de x2 implica em f de x1 diferente de f de x2. Certo? Então, veja que tudo isso aqui é o P implicando num determinado aqui Q. Ok? Mas, então, se eu escrever a equivalente, vai ficar desta forma. Ó. A f de x1 é igual a f de x2, então o x1 tem que ser igual a x2.
Você pode pensar assim, ah, mas não mudou muita coisa. Mudou, gente. Isso é muito mais fácil de mostrar, tá? Então, isso que eu vou trazer para você aqui, ó. Vou colocar uma função aqui, f de x igual a 3x menos 5. Nós já provamos que essa função é sobrejetora, lembrem disso, tá? Então, provamos que a função é sobrejetora, agora nós vamos provar que ela é injetora. Então, vou partir dessa definição. Ó. Se eu sei que a f de x1 é igual a f de x2, ó, então f de x1 é 3x1 menos 5. Ó. A f de x2 é igual a 3x2 menos 5. Se a f de x1 é igual a f de x2, então 3x1 menos 5 é igual a 3x2 menos 5. Quando eu passo esse menos 5 para lá, ele vai acabar cancelando, certo? Veja que ele vai cancelar. Ó. Então, elimino esse 5 aqui já. Ó. E eu vou ficar apenas com 3x1 igual a 3x2. Ó. E se eu dividir por 3 dos dois lados, eu concluo que o x1 é igual ao x2. E isto é suficiente para mostrar que a função é injetora. Certo? Então veja que é molezinha, né? Parto ali do princípio, suponho que a f de x1 é igual a f de x2, né? Coloco isso, e a partir disso eu mostro que o x1 é igual ao x2. Isso é suficiente para mostrar que a função é injetora. Se você está pensando que essa função ainda é fácil de fazer isso, como é que eu faria isso numa função mais complicada? Eu trago uma função mais complicada um pouco aqui para você, ó, que é uma função quadrática, certo? Como é que eu posso mostrar que essa função não é injetora? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou partir do princípio que a f de x1 é igual a f de x2. Ó. Certo? Então, vamos lá. Ó. x1 ao quadrado menos 4 vezes o x1 tem que ser igual a x2 ao quadrado menos 4 vezes o x2. Veja que aqui não é tão simples como a outra que passa para lá, cancela, né? Aqui eu vou ter que dar um outro jeito, mas vou ter que usar os conhecimentos aí algébricos, né, para chegar nessa conclusão. Mas vamos lá, não é uma coisa tão difícil também. Ó. Passo o x2 lá para o outro lado, ó. x1 menos x2, todos eles ao quadrado. Ó. Isso é igual a 4x1 menos 4x2. Aqui eu entendo que é uma diferença entre quadrados. Ó. x1 menos x2, x1 mais x2. Ó. Isso aqui deve ser igual a 4, que multiplica o x1 menos o x2. Então veja que só essa igualdade já é suficiente para te mostrar isso. Por quê? Porque agora eu teria que eliminar o x1 e o x2. Só que para eliminar o x1 e o x2, eu teria que supor que o x1 menos o x2 é diferente de zero. Certo? Né? Vou passar dividindo, então eu teria que supor que é diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Só que quando que o x1 menos o x2 é diferente de zero? Quando o x1 é diferente do x2. Certo? E aí eu já concluiria que a função não é injetora. Mas vamos continuar aqui. Ó, tá? Suponha que você não tenha percebido isso. Ó. Então venho aqui, cancelo agora o x2, ó, menos o x1 menos o x2, e vou ficar com x1 mais x2 igual a 4. Ó. Isso significa que o x1 é igual a 4 menos o x2. Bom, se o x1 é 4 menos o x2, então o x1 é diferente do x2. Ó. E com isso eu provo que a função não é injetora. Muito bacana, né? Veja que é um método bem bacana, bem tranquilo e bem fácil de aplicar. Então é sempre a mesma coisa. Receitinha de bolo, como eu falo. Ó. É você pegar a propriedade contrapositiva, né, que diz que se f de x1 é igual a f de x2, o x1 tem que ser igual a x2. Aplica isso. Conseguiu chegar na conclusão que x1 é igual a x2? A função é injetora. Não chegou nessa conclusão? A função não é injetora. Bom, então agora eu trago aqui para você que se uma função é sobrejetora e injetora simultaneamente, ela é uma função bijetora. Certo? Então, lembra lá, ó, injetora mais sobrejetora é igual a bijetora. E posso concluir também que toda função afim, R de R em R, né, uma função afim da forma x mais b, é bijetora. Bom, pessoal, então eu espero que você tenha entendido o conceito de função sobrejetora e injetora agora de forma definitiva. Se você gostou da aula, curte o vídeo, uma maneira de eu saber que o conteúdo que eu estou trazendo está agradando.
certo? Se inscreve no canal para acompanhar as futuras postagens. E eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima.